vai ser do futuro, hein? O que será que eu vou ser? O que eu vou trabalhar? Será que eu vou casar? Ter filhos? Lucas da Terra chamando, câmbio. Hora de voltar. Vamos gravar! Nossa, vamos. Vamos gravar. E aí, pessoal, tudo beleza? Nossa, eu tava em outro mundo agora há pouco. Tá viajando longe mesmo. Eu tava viajando pelos meus pensamentos. Aliás, você já percebeu que a nossa mente viaja? Sei lá, ficamos pensando no passado, no presente. No futuro, mas você tem razão, né? A gente sempre tá imaginando, sonhando acordado. Mas o problema é que algumas pessoas estão cheias de coisas pra fazer, saturadas pelos estímulos da TV, videogame, internet, que deixamos de fazer a maior e mais fascinante viagem de todas. Sabe qual é? Claro que eu sei, são as praias do Nordeste. As praias de lá são muito fascinantes. Não, Lucas, eu tô falando de outra viagem. Uma viagem pra dentro de nós mesmos. Nos conhecer melhor, construir sonhos, conhecer nossos medos. E é por isso que aqui estudamos os códigos da inteligência, para podermos fazer essa grande viagem. E sabe qual código a gente vai falar hoje? E é um dos meus favoritos. A gente vai falar sobre sonhos. Tem jovens que não têm sonhos e outros que não se acham capazes de realizar os seus sonhos, né? Mas uma pessoa sem sonhos é como um barco sem leme, fica à mercê do mundo, vive a vida sem encanto. Pois é, e muitos desistem dos seus objetivos, sabe por quê? Tem medo das dificuldades. Você acha que é fácil conquistar um sonho? Grandes homens e mulheres que brilharam na nossa sociedade não nasceram em berço de ouro, não. Muitos foram desacreditados, desprezados. Mas sabe o grande diferencial, né? Sonharam com disciplina, não pararam quando receberam não, eram perseverantes, não ficavam com dozinha de si mesmo. Poxa, ninguém me entende, ninguém me valoriza, coitado de mim, eu não tenho sorte na vida. Não mesmo. Aliás, temos uma grande história pra contar hoje. É verdade, é a história de um grande sonhador. Deixa que eu comece, hein? Nosso sonhador nasceu em uma família humilde, sem muitos recursos financeiros, numa pequena cidade do interior de São Paulo. Ele dividia o mesmo quarto com seus pais e mais 6 irmãos. Ele nunca foi um aluno de destaque, vivia desconcentrado, desligado, mas era imaginativo, viajava no mundo dos seus pensamentos. As dificuldades que enfrentava não fizeram o menino revoltado com a vida e com os outros. Pelo contrário, o estimulou para que se tornasse sensível, arrojado, criativo. Na adolescência, ele gostava de tocar músicas e de cantar com os amigos. Fazia serenatas com violão velho. E o pior, desafinava que dava até dó. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resultado, o som que saía era tão ruim que as meninas fugiam dele. Pois é, e desde criança o seu pai, que tinha problemas cardíacos, incentivava os filhos a serem médicos. Então ele embarcou no sonho da medicina. Quando ele falava para os amigos que estudaria para ser médico, seus amigos davam gargalhadas e diziam: você que vive no mundo da lua quer passar no vestibular para medicina? Você não tira nem média na escola. Isso pode ser uma piada, né? De fato, ele era a segunda nota da classe, só que de baixo pra cima. Muitos diziam que ele não tinha inteligência não, que só gostava de festa, de brincadeira. Como diz o velho ditado, pau que nasce torto morre torto. O destino dele, para muitos, estava traçado. Seria um João Ninguém, não viraria grande coisa na vida. Mas muitos não sabiam que ele tinha um grande sonho. E também não sabiam que sonhos não são desejos não, viu? Aliás, você sabe a diferença? Desejos passam rápido, se destroem com o calor dos problemas. Os sonhos não, né? Os sonhos são projetos de vida. Eles controlam nossa emoção mesmo quando ninguém acredita em nós, mesmo quando tropeçamos, quando a gente se fere. É incrível. Ele fez um grande casamento. Ele casou o seu sonho com disciplina, ou seja, com garra, determinação, vontade de vencer. E sabe qual foi o resultado? Diminuiu as festas, cortou um pouco as brincadeiras e começou a levar os estudos mais a sério. Ele começou a estudar 12 horas por dia a fim de recuperar o tempo perdido, né? Sua dedicação e perseverança deram resultados, viu? Ele conseguiu passar na faculdade de medicina com louvor. Dos 6 irmãos, ele era o único que ia ser médico. Mas seu sonho não parou por aí, não. Na faculdade de medicina, ele queria ser um aluno diferente. Estudava, questionava, com respeito, tudo que ouvia. E não era um aluno que repetia as ideias, mas que construía as ideias. E ele não tirava as melhores notas, não. Mas era um grande curioso e questionador. Quando ele começou a estudar as disciplinas de psiquiatria e psicologia, percebeu que faltavam melhores explicações sobre o funcionamento da mente, de como se constroem os pensamentos, que ferramentas práticas podem ser utilizadas para não só tratar dos transtornos psíquicos, como depressão, ansiedade, timidez, medos excessivos, mas o que a gente pode fazer para prevenir esses transtornos, para a gente ser mais feliz, sabe?
Então, quando ele estava no hospital, tendo uma aula prática com pacientes, assim que terminava, os alunos e os professores iam embora, né? Mas ele não, ele ficava. Ele queria conhecer as lágrimas que os pacientes choravam, seus medos, sonhos, pesadelos. Então ele começou a escrever tudo o que ele observava. Estava interessado em escrever não sobre o coração, o fígado, os músculos, o corpo humano em si, mas como funcionava fantasticamente humana. Quais são os fenômenos que constroem os pensamentos? O eu, as emoções. No começo, o que escrevia não tinha organização, mas seu sonho, sua disciplina, sua arte de observar e sua ousadia começaram a preparar o caminho para se tornar um grande pensador. Ainda estudante, ele se apaixonou por Suleima, também uma estudante de medicina. Apaixonado, ele convidou ela para sair. Mas como ele era meio duro, ele convidou ela para tomar um suco. Para pagar a conta, quando ele colocou a mão no bolso para tirar o dinheiro, um monte de papelzinho caiu do bolso. E ela, espantada, cara, ela disse: "O que é isso?" Ele, meio sem graça, né, disse que não era um garoto muito convencional e que ele tinha um sonho de ser escritor. Tava estudando a mente humana. Ela achou meio esquisito, né? Mas como tava apaixonada, nem ligou. Ele se casou com Suleima. Durante os primeiros anos de casamento, eles viviam no vermelho. Tinha um carro simples, mas detalhe, não tinha dinheiro para colocar combustível. O carro ele parou mais de 15 vezes no meio do trânsito porque não tinha gasolina. E você acha que ele ficava com vergonha, pensando que os outros iam pensar? Que nada, ele dava risada das dificuldades, sabe? Afinal, quem que não tem dificuldade? E você, dá risadas ou chora? Ah, dá risada, mas às vezes eu choro também. Mas tem mais uma coisa, ele adorava uma carninha assada. Mas a situação era tão complicada que carne era só comemoração de final de ano e olhe lá. E você acredita que ele morava do lado de um açougue, passava todos os dias por lá, enchia a boca d'água e continuava andando. E aí, você, o que faz quando não tem dinheiro pra comprar o que deseja, hein? Ou se seus pais não querem te dar aquilo que você deseja? Se acalma ou reclama e se desespera? Bom, eu sei que ele dizia: "Dias melhores virão." Bom, ele, após a faculdade, ele se especializou em psiquiatria, colocando suas teorias em prática. E aí pôde continuar a escrever suas anotações. Tava todo animado. Escreveu. Então, ele foi procurar um ilustre doutor de uma universidade para falar sobre seus escritos, né, suas pesquisas. E o doutor disse com desprezo: "Quem você acha que é para querer desenvolver uma nova teoria? Você tá querendo ganhar um prêmio Nobel?" E simplesmente ele fechou a porta. Ele ficou arrasado. Receber uma porta na cara não foi fácil, não. Então, pensou que talvez estivesse sonhando muito alto, né? Porque, vê, um menino que tá lá no interiorzinho de uma cidade que nem livraria tem, queria virar escritor. Era demais, né? Então, ele resolveu deixar seu sonho de lado, né? E foi atrás da fama. Mudou-se pra São Paulo, a grande capital. Como ele era ousado e sabia pensar, logo conseguiu sucesso e não foi difícil. Com 2 anos de formado, já apareceu nos principais canais de TV, nas páginas dos jornais e tornou-se consultor científico de um dos principais jornais do seu país. Por um lado, estava feliz por tudo que conseguia, todas as batalhas que venceu. Mas por outro lado, estava infeliz, porque havia abandonado o seu sonho, o sonho de escrever uma nova teoria sobre o funcionamento da mente. Seu objetivo de tentar dar uma contribuição à ciência e à humanidade ficou em segundo plano. Alguma vez você já sentiu que já atraiu um sonho? Eu já. É algo que incomoda lá dentro, sabe? Onde ninguém vê. Ele sentia isso. Conseguiu um status que a maioria de seus colegas médicos gostariam de alcançar. Era um profissional reconhecido e admirado, mas sentia que faltava algo na sua vida, sabe? Os holofotes da mídia e os aplausos sociais não o preenchiam. Percebeu que traiu seu grande sonho. Então, no auge da fama, ele resolveu largar a capital e voltar para o interior. Foi morar novamente na sua cidade natal, no meio de uma floresta. Continuava a atender pacientes. No começo, somente da região. Depois de outros estados, depois até de outros países. E à noite, nos feriados e nos finais de semana, voltou a escrever suas ideias. E o tempo passou e depois de quase 25 anos, juntando os anos que escreveu na faculdade, ele escreveu mais de 3.000 páginas. Caraca, 3.000 páginas é muita coisa. Ainda mais, eram páginas inéditas e inovadoras sobre uma nova teoria que estudava as fronteiras da mente humana. A partir daí, desistiu de se tornar pesquisador de universidade e resolveu publicar sua teoria por uma editora. Mas me diz, que editora publicaria um livro tão grande e tão complexo? Foi aí que seus problemas continuaram a se multiplicar. Há muitos anos já não estava mais na mídia, não conhecia nenhuma editora. E ninguém quis publicar um livro de 3.000 páginas. Mas dessa vez ele não desanimou não. Então ele resumiu as 3.000 páginas em 400 e enviou seus textos a várias editoras. Depois de 25 anos, era tempo de ver seus nascentes surgirem, né? Mas as editoras demoravam em dar resposta. Meses depois, infelizmente, as respostas eram: "Desculpe, seu livro não preenche nossa linha editorial." Que é um jeito muito delicado de dizer não queremos publicar o seu livro.
Mas vem cá, você existiria depois de lutar 25 anos por um sonho e ser desprezado assim? Uma coisa é certa, precisava ser meio maluco pra acreditar num sonho tão demorado pra realizar, né? Mas ele, apesar das respostas negativas e das noites que escondiam suas lágrimas, não desistiu não. Enviou pra outras editoras sua teoria e... Tchan, 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 tchan! Eis que uma editora finalmente resolveu publicá-lo. Ele foi pras nuvens, né? Ficou muito contente. Aê! Mas infelizmente outro problema surgiu. Por um lado ficou alegre com a publicação do livro. Por outro lado, super decepcionado, porque quase ninguém entendeu o que ele escrevia. Como era uma teoria muito nova e complexa, além de ter sido escrita em uma linguagem mais técnica, realmente não era acessível para a maioria das pessoas. Era muito difícil para os leitores entenderem como se constrói pensamentos, como se forma o eu e quais eram os papéis conscientes e inconscientes da memória. O livro foi um fracasso de venda. Até eu me perdi nessas ideias. Só alguns cientistas começaram a utilizá-lo em suas pesquisas. Ele ficou realmente chateado. Parecia que o seu sonho havia se tornado um pesadelo, mas aprendeu a fazer do caos uma oportunidade para se reinventar. Entendeu que ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos para alcançá-lo. E você? Faz o que com as suas derrotas? Elas te levam a sentir um fracassado, sem solução? Ou lhe dão mais combustíveis para lutar pelos seus sonhos? As derrotas para esse sonhador eram combustíveis para sua capacidade de lutar. Foi então que ele resolveu escrever um segundo livro para explicar o primeiro, sua teoria. Um livro com conceitos complexos, mas escrito numa linguagem mais acessível. Caramba, como ele era perseverante, né? E esse livro foi compreendido pelos leitores. Depois escreveu o terceiro, quarto, quinto, e seus livros começaram a aparecer na lista dos mais vendidos. Por fim, escreveu mais de 30 livros, livros de psicologia aplicada. O mais incrível é que hoje em dia, a cada ano, mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões somente no Brasil, leem seus livros. Incrível! No Brasil, são mais de 17 milhões de livros vendidos, lidos por entre 30 a 40 milhões de pessoas. E atualmente é um dos autores mais publicados do mundo. Olha só, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, China, Japão, Sérvia, são mais de 60 países. E ele recebeu prêmios nacionais e internacionais. Caramba, 60 países, imagina, muita coisa. Muita coisa. E a sua teoria, chamada de inteligência multifocal, é hoje objeto de estudo em várias universidades. E algumas delas oferecem pós-graduação, mestrado e doutorado nos Estados Unidos e na Europa. E é um grande orgulho para nós saber que existem universidades em outros países estudando as ideias de um pensador brasileiro. E sabe quem é esse brasileiro? Quem se tornou um dos escritores mais importantes do país, sendo que na cidade dele não tinha nem livraria? O mesmo que idealizou a Escola da Inteligência e todos esses materiais que a gente está usando aqui, o doutor Augusto Cury. Lembrando que ele era o segundo aluno da classe, só que de baixo para cima, e ninguém acreditava nele. Mas ele resolveu ser o autor da sua própria história. Passou a amar tantos estudos e acreditar em si mesmo e nos seus sonhos. E aí, você acha que vale a pena sonhar? Claro que vale. Vale a pena lutar por nós mesmos, pelo que acreditamos. Mas não adianta apenas sonhar, precisamos ter também disciplina. Pois sonho sem disciplina produz pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas que só obedecem ordens. Tenha grandes sonhos, lute por eles. Não tenha medo dos fracassos. Seja perseverante mesmo quando chorar e o mundo desabar sobre você. Não desista! E para concluir tudo que falamos até agora, a gente vai falar um trechinho da parte que a gente mais gosta do livro do Augusto Cury. Que você seja um grande sonhador. E se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Lute por aquilo que você acredita. Use os códigos da inteligência para que você possa alimentar seus sonhos. A gente vai nessa, desejando que você possa brilhar tanto no mundo de dentro quanto no mundo de fora. É isso aí, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau.